Salmo de número 3, você encontrou aí? Diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Eu vou ler na versão que está aqui na tela, vai ficar melhor para você me acompanhar. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Eu quero voltar no verso de número 5. No verso de número 5, eu me deito e pego no sono. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus. Esse salmo é um salmo que é da autoria de Davi. Davi, o maior rei da história do povo de Deus. Foi falado dos maus reis, então vamos falar um pouquinho de um bom rei. Davi foi o maior rei da história de Israel, e ele era famoso e conhecido pela sua habilidade de cantar. Ele era um excelente cantor, e não apenas era um excelente cantor, como também um baita musicista. E como se isso ainda fosse pouco, ele também era um compositor de mão cheia. Dos 150 salmos que temos registrado nas escrituras, 73 são de autoria desse grande cantor Davi. Davi era um grande compositor. E esse salmo de Davi é um salmo que se encaixa numa categoria de salmo que nós chamamos de salmo de lamentação. O que são os salmos? O que vem a ser salmo de lamentação? Um salmo de lamentação é um tipo de salmo que o cantor, o salmista, entoa uma canção a Deus como uma oração, queixando-se a respeito dos seus problemas, da sua vida, do que estava sucedendo com ele, das suas dificuldades, como no próprio nome já diz, suas lamentações, suas queixas, devido à crise, devido ao momento tão difícil que ele estava passando. E nesse salmo é comum você identificar altas doses, seja de alegria, tristeza, exultação, abatimento, felicidade, amargura, ódio, etc. A inveja, como diria nas palavras de Calvino, nos salmos você encontra a anatomia de toda uma alma. Talvez por isso que nós nos identificamos com o livro dos Salmos, porque no Salmo você encontra toda uma variedade, uma gama de sentimentos humanos. Você encontra tristeza, alegria, felicidade, agonia, angústia, felicidade, e vai por aí afora. Só para ficar claro o que eu acabei de falar, colocando isso em outras palavras, por exemplo, o Salmo de número 116 é um exemplo de salmo que pode se encaixar na categoria de salmo de lamentação. Olha o exemplo, olha como é que o salmista ora a Deus. Ele diz assim, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Tu acha que um cara desse está bem?
Você acha que está tudo tranquilo para ele? O cara que começa cantando e dizendo para Deus: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele está numa luta, ele está numa prova, ele não está bem nas emoções, ele está sendo amassado. Olha o outro salmo, salmo de número 70. Olha como é que o salmista começa: apressa-te, Senhor, em ouvir-me. Irmão, o salmista é uma pessoa que começou a campanha da vitória dizendo: Deus, eu comecei aqui às 7, mas eu preciso que o Senhor me responda hoje. Ele está numa luta terrível, está numa prova que ele chega a dizer: Deus, eu preciso de uma resposta para agora, não para depois, porque se o Senhor me atender depois, pode ser que eu não esteja mais aqui. Se o Senhor trouxer a resposta mais tarde, pode ser que eu não aguente até o final. Então eu preciso de uma resposta para agora. Um outro salmo também que eu poderia trazer, só a fim de comparação, o Salmo 46. Olha como é que ele começa. É um salmo de lamentação também. Deus é dos filhos de Corá. Deus é um salmo anônimo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Quando? Na hora da angústia. Ele está num período de angústia, num período de tribulação, num período de dor, num período de abatimento, numa circunstância ruim. Agora, a pergunta é: o que está sucedendo para que Davi possa estar direcionando esse salmo a Deus? Qual é o enredo desse salmo? Qual é o pano de fundo desse salmo? O que nós temos aqui é que Davi está passando um dos piores momentos da sua vida, uma das piores fases da existência do grande rei Davi. O que foi, pastor? Ele está vivendo um período de uma grande rebelião contra ele, um período em que as pessoas se voltam contra ele, se levantam contra ele, o atacam de forma feroz, de forma avassaladora, que não lhe dão capacidade de reagir, de contra-atacar e de fazer alguma coisa no exato momento. Davi está vivendo uma rebelião avassaladora, e isso o força a sair do conforto da sua casa. Não, o último lugar de refúgio é a sua casa. Se você é forçado a sair da sua casa, é uma situação muito complicada. Ele não apenas sai da sua casa, ele sai do seu palácio, ele sai da segurança dos seus servos, da presença das suas servas, do conforto do seu palácio, e ele é obrigado a sair, peregrinar, sem saber para onde vai, por quanto tempo vai, quando vai durar, por quanto tempo vai durar essa luta que ele está passando. E como se isso ainda fosse pouco, escute isso aqui, como se isso ainda fosse pouco, qual é a causa do sofrimento de Davi? É o seu próprio filho. Absalão havia se revoltado contra ele, Absalão tinha se voltado contra seu próprio pai, conduzindo uma rebelião. Deixa eu dizer algo para você. Se uma pessoa estranha te ataca, você vai se sentir mal, mas não tão mal quando é alguém próximo a você. Se você está andando na rua, passa alguém do outro lado da rua e fala meia dúzia de impropério para você, você vai olhar para ele e falar: tá maluco? Você me conhece da onde? Mas você não vai chegar em casa e vai dizer: perdi meu dia. Você vai chegar em casa, vai ligar a TV, vai comer alguma coisa, vai dizer: pô, apareceu um doido aqui no meio da rua, nem sei de onde isso apareceu. E você vai tocar a sua vida. Agora, se alguém que você ama, se alguém que você tem confiança, se alguém que você tem expectativa, chega no meio do caminho e fala meia dúzia de coisas para você, isso te fere. Isso gera uma coisa chamada amargura, frustração, decepção. Você não pode se frustrar com o estranho, você só pode se frustrar com quem você confia, você só pode se frustrar com quem você tem relacionamento, você só pode se frustrar com quem você tem uma cadeia de confiança. E é isso que Davi está vivendo, um momento difícil desse, de dor, abandono, traição, e pior de tudo, ele vai dizer assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. A referência que ele está fazendo aqui, se você pegar o contexto desse salmo, que é 2 Samuel capítulo 15, 16, 17, você vai perceber que ele está se referindo a pessoas que agora se juntaram
a esse ataque contra ele. No caso mais específico, Aitofel vai atacá-lo, e Aitofel era do conselho dele. Agora escute isso aqui, existem coisas que no momento de fragilidade, algumas pessoas que você nunca esperava, elas vão fazer com você. E é isso que Davi está vivendo: decepção, amargura, ter que sair de casa, sofrimento, agonia, traição, tudo isso ele está vivendo. Mas pastor, por que você leu esse salmo? Porque no verso 5 ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentava. Eu fiquei maravilhado quando eu vi a conexão de como pode um homem no meio de um problema tão grave como esse, como pode um homem no meio de uma situação tão embaraçosa como essa, deitar, pegar no sono, acordar, cantando louvores a Deus. O que é que Davi tem que eu preciso aprender com ele? O que é que Davi vive que eu preciso entender e aplicar na minha própria vida? Então aqui vai algumas coisas. A primeira coisa, ele começa o texto assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim, muitos dizem de mim. Observe que ele está intensificando propositalmente para dar ênfase à quantidade de pessoas que estão contra ele, o tamanho do problema que se levantou contra ele, a imensidão daquilo que ele está vivenciando. Mas ele vai fazer um contraponto no verso número 12. Ele vai dizer assim: mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A primeira coisa que ele está enfatizando é o seguinte: não importa a quantidade de pessoas que estejam contra mim, se Deus é favorável a mim, então tudo vai dar certo. Não importa o tamanho do problema que se colocou diante de mim, se Deus é o meu Deus, então tudo vai dar certo na minha vida. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma palavra para você: a questão não é quem é contra você, a questão é quem é favorável a você. A questão não são os que se levantam contra você, a questão é se Deus está do seu lado. Porque se Deus está do teu lado, eu estou com pena de quem está contra você. Por quê? Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? O que importa é que o braço forte de Deus está conosco, a mão dele está conosco, e vai dar tudo certo, porque Deus está do nosso lado. A batalha não é medida pelo tamanho do adversário. A pergunta é: Deus está com você? Porque se Deus está contigo, aí talvez você diga: pastor, mas é só eu e Deus. Irmão, e tu acha que você e Deus é pouca coisa? Me ajuda, olha para alguém e diga assim: ó, você e Deus é até covardia. Porque quem está com você é aquele que chama existência as coisas que não existem. Quem está com você é aquele que diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem me impedirá? Se Deus é por você, vai dar tudo certo em nome de Jesus. É por isso que ele diz no verso de número 7: eu não terei medo de 10 milhares que se colocarem ao meu redor. Por quê? Porque ele sabe que Deus está com ele. E ele prossegue no verso de número 2: mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Eu me amarro nessa parte. Ele diz: mas tu, Senhor, és o meu escudo. Curiosamente, a palavra escudo aparece 19 vezes no livro dos Salmos. Salmo 91 diz: mas a tua verdade é escudo e broquel. O Salmo 119, verso 114: confio na tua palavra, tu és o escudo. Veja, a palavra escudo, tu és o meu escudo e confio na tua palavra. Várias vezes aparece a palavra escudo no livro do Salmo, 19 vezes. Das 19 vezes que aparece, 18 vezes a palavra escudo
se refere a Deus protegendo seus filhos, Deus guardando os seus ungidos, Deus sendo com aqueles que colocaram nele a confiança. O que Davi está dizendo é o seguinte: o que eles não percebem nem veem é que entre eles e a minha vida existe um Deus que me guarda. Entre esses problemas e a minha casa existe um Deus que me protege. Eu vim te lembrar que há um Deus que é teu escudo, há um Deus que é tua fortaleza, há um Deus que é teu guarda. Você dorme, Ele não dorme. Você descansa, Ele não descansa. Ele é teu refúgio, Ele é a tua torre forte, Ele é aquele que te guarda, a tua proteção. Deus é o teu escudo. E se Deus é teu escudo, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Você recebe essa palavra aqui, essa noite. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Por quê, pastor? Porque Deus é teu escudo. Como disse Moisés no livro de Números, escreveu, registrou as palavras de Balaão contra Jacó: não vale encantamento. Se botar teu nome na boca do sapo, o sapo que vai passar mal, mas você vai ficar bem, porque Deus é que te guarda, Deus é teu escudo, Deus é que te protege, Deus é tua direita, Deus é tua sombra, Deus é a tua entrada, Deus é a tua saída, e você vai prevalecer. Davi entende: Deus é o meu escudo. Eu tenho uma segurança, eu tenho uma proteção. Por que ele descansou? Ele entendeu: Deus é meu escudo. Aí, irmão, ele vai acrescentar algo, meu amigo, que chama a minha atenção, e assim: pastor Tiago, a minha glória. Uau! Mas peraí. Quando ele sai da sua casa, a glória dele ficou no seu palácio. Sim ou não? A glória dele ficou lá. Por quê? Primeiro, ele perdeu o povo. E Provérbio capítulo 28, Salomão diz que a glória do rei está na multidão de povos. O povo ele perdeu, então a glória dele ficou lá. Ele perdeu o conforto do palácio, seu trono, suas riquezas. Não, pensa um homem que tinha dinheiro. Davi, pega a oferta dele lá no que ele vai dar em 1 Crônicas 29 no templo. São mais de 110.000 quilos de ouro. E ficou tudo para trás. Então era para ele chegar e dizer assim: eu deixei a minha glória, eu deixei a minha riqueza, meu poder. Mas ele olha para Deus e diz assim: tu és a minha glória. Ele não disse para Deus: eu deixei a minha glória. Ele diz: não, tu és a minha glória. Qual a linha de raciocínio aqui? Está muito entrelaçado em alguns salmos de Davi. Qual é a linha de raciocínio aqui? É que Davi tem a consciência que tudo que ele é, tudo que ele tem e tudo que ele vai fazer foi originado em Deus. Porque a vida de Davi, permita-me, a vida de Davi se divide em antes e depois que o profeta Samuel chegou na casa dele com um vaso de azeite, derramou na cabeça dele. Depois que Samuel derramou, quem era Davi antes do Espírito descer sobre ele? Ninguém sabia que era Davi. Era um perdido do pasto. Mas quando a unção cai na cabeça dele e o Espírito Santo enche a vida de Davi, a partir daquele dia ele mata gigante. A partir daquele dia ele é capitão do exército. A partir daquele dia, meu irmão, as mulheres fazem canções para ele. A partir daquele dia, ele é músico na corte. A partir daquele dia, ele atrai multidões que querem segui-lo onde quer que ele vá. Então ele entendia que a vida dele se divide em antes e depois. Então tudo que ele tem, na verdade, não é a glória da riqueza dele, porque a maior riqueza dele foi a presença de Deus na vida dele, que fez ele ganhar tudo. Então a linha de raciocínio dele é o seguinte: Deus, se eu perdi tudo, mas não perdi o Senhor, então ainda não perdi nada. Porque as outras coisas são resultado da tua presença, não a causa da tua presença.
E se eu ainda tenho a tua presença, ainda que eu perdi as coisas, tua presença pode me restituir tudo de novo, porque foi tua presença que me deu tudo. Escute isso aqui. Quando ele peca com Batseba, segundo Samuel, capítulo 11, capítulo 12, ele vai compor o Salmo 51. Quando ele compõe o Salmo 51, ele vai dizer para Deus, lá verso 10, verso 11, você conhece: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto ou inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Opa, peraí. Ele perdeu tudo, ele pecou, mas ele vai orar a Deus, e ele diz assim: Deus, não retire de mim o teu. Ele não disse: não retire de mim meu palácio, não retire de mim meu trono, não retire de mim meus servos, não retire de mim minhas riquezas, não retire de mim minha fama, não retire de mim minha capacidade de compor. A única coisa que ele pede, ele diz assim: não retire de mim tua presença. E por que ele faz essa oração? Permita-me. Lembra que Davi foi músico de Saul? Ele tocava para Saul quando Saul estava perturbado. Lembra disso? Quando Saul pecou, Saul perdeu o palácio? Não, mas Saul perdeu a presença. Então o palácio virou um hospício. E Davi viu aquilo. Ele viu que Saul pecou, não perdeu o palácio, mas perdeu a presença. E um palácio sem a presença é uma casa de demônio. Então Davi peca, e ele entende: eu posso perder o palácio, o que eu não posso perder é a presença. Talvez essa seja a diferença de Davi para a nossa geração. É que a nossa geração tem medo de perder o que Deus deu, mas não tem medo de perder o Deus que deu tudo. Davi era totalmente diferente. Ele não tinha medo de perder o que Deus deu, mas tinha medo de perder o Deus que deu tudo, porque ele entendia que se ele tem Deus, ele ainda não perdeu nada, porque a maior riqueza dele é a presença de Deus, é a companhia de Deus, é a glória de Deus, meu irmão, é a unção de Deus sobre a nossa vida. Por isso Asaf vai dizer no Salmo 73: a quem tenho eu no céu senão a ti, e não há na terra a quem eu deseje mais do que a ti. Eu quero a tua glória, eu quero a tua companhia, eu quero a tua presença. Com o Senhor eu posso todas as coisas. E ele prossegue: a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Uau! Me ajuda, por favor. E o que exalta a minha cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele diz o que exalta a minha cabeça, ele está dizendo o seguinte: eu vou colocar meu problema na mão de Deus. E ele está dizendo: e eu sei que no final eu não vou terminar de cabeça baixa. Eu sei que no final eu vou terminar de cabeça erguida. Abra sua mão que eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Quem confia em Deus não termina frustrado. Quem confia em Deus não termina decepcionado. Quem confia em Deus não tem sua esperança malograda. É Salmo de Davi: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho uma palavra para liberar sobre você. A tua história não terminou, a tua história não termina aqui. Deus ainda vai fazer as coisas mudarem, a roda ainda vai girar, e você vai ver Deus glorificar o nome dele na tua vida. Tem gente julgando pelo momento atual, mas eles não sabem, eles não compreendem que Deus ainda tem muita coisa para fazer, e você vai celebrar o que Deus vai fazer na sua vida. Diga comigo: eu não vou terminar frustrado, eu não vou terminar decepcionado,
Agora olha para esse crente que está do teu lado e diz assim: quando Deus me abençoar, eu não vou te dizer, mas haverá sinais. Quando você me vê de cabeça erguida, quando você me vê jubilando muito, é porque Deus entrou na causa, Deus mudou a sentença, Deus transformou a situação, Deus mudou a minha história, Deus confundiu o adversário, Deus cumpriu promessas na minha vida. Ele é o que exalta a minha cabeça, e Deus mudará a história da minha vida. É por isso que eu confio nele, é por isso que eu espero nele. É a minha glória, aí o quê? O que exalta a minha cabeça. Sabe o que é interessante? É que ele vai dizer uma coisa interessante. Voltando ao verso 2, ele diz assim: muitos dizem de minha alma, não há salvação para ele em Deus. Os inimigos, olhando para Davi, olhavam para ele e diziam: tem jeito não, dessa aí ele não sai não. Ih, já era. Davi, Jardim da Saudade está esperando ele. Santa Casa de Misericórdia. Tem jeito não, Davi. E a arrogância, a prepotência, a petulância não para aí. Eles acrescentam: não há salvação para ele em Deus. Os caras olhavam para a vida de Davi e diziam: nem Deus resolve a vida dele. Às vezes nós estamos tão enroscados num problema tão terrível, que quem olha para nós diz assim: já era, acabou, não sai dessa. Aqui jaz um derrubador de gigante, aqui jaz um ex-salmista, aqui jaz um ex-rei, aqui jaz um homem sem igual, aqui jaz. E eles acreditam assim: não há salvação. Repita comigo: salvação. Pastor Isaías, Deus tem um senso de humor. E o senso de humor de Deus me deixa maravilhado. Por quê? Porque eles dizem: não há salvação. Curiosamente é que a palavra salvação é o hebraico Yeshua. E o hebraico Yeshua é a expressão hebraica que dá origem ao nome Jesus. Jesus significa o Senhor salva. Essa palavra Josué em hebraico e em grego Jesus, e o mesmo significado, o Senhor salva, vem da palavra hebraica Yeshua. Eles estão dizendo: não há salvação. Mas o que eles não sabiam é que Deus tinha prometido a Davi que o Salvador viria da casa dele. Eu tenho aqui duas coisas para dizer para você. Número um, o que os inimigos não sabem é que antes do problema acontecer, Deus fez uma promessa a você. E o que está acontecendo agora não revoga o que ele já prometeu. O que está acontecendo agora não anula o que ele já falou. O que está acontecendo agora não faz cair por terra a palavra que ele já liberou sobre a tua vida. E olha que coisa poderosa: é que Deus não apenas vai salvar Davi, é que além de Deus salvar Davi, Deus vai permitir que o Salvador venha da casa de Davi. E o Salvador vai se chamar filho de Davi. E o Salvador é geração de Davi. E o Salvador é filho de Davi. Deus não apenas vai mudar a tua vida, mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai abençoar a vida de muita gente. Vai abençoar. Oh meu Deus, tem alguém aqui na taquara para jogar a mão no terceiro andar, fazer aquele barulho que o diabo não gosta, porque Deus vai usar a tua vida para glorificar o nome dele. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, que nós consolamos os outros com a mesma consolação que fomos consolados por Deus. Os urubus vão ter que comer outro dia.
Hoje não. Eles não vão se banquetear na sua derrota. Eles não vão se banquetear na sua queda. Eles não vão encher o copo das suas lágrimas. Eles vão ter que olhar de longe e dizer: tem alguém que peleja por ele, tem alguém que batalha por ela. Eu não sei como, ele está fraco, mas não cai, está abatido, mas não cede. Eu não consigo ver, é que tem um escudo que te guarda. Tem um Deus que é a tua glória, tem um Deus que é a tua fortaleza, tem um Deus que é teu amigo, tem um Deus que é a tua torre forte. Ele deixa eu caminhar para eu terminar. E ele diz assim, ele dizendo, não tem jeito para ele não. Aí ele diz assim, verso de número 4: com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz clamei ao Senhor. Eu vou dizer mais uma vez: com a minha voz. Oh. Sabe o que é bonito aqui? É que ele diz assim: oraram por mim? Não. Ele diz: intercederam por mim? Não. Com certeza oraram por ele. Mas o que o texto está querendo enfatizar é que foi ele mesmo que clamou. Não. Pense em alguém que acredita no poder da intercessão. Minha mãe é uma mulher de oração. Mas quer saber de uma verdade? Tem coisas que não é uma questão da unção de quem ora por você. Tem coisa que é você que tem que falar com Deus. Deus quer ouvir você. É a tua voz que Ele quer ouvir. É você que tem que falar. Ah, pastor, mas eu sou tão pequeno. E quem disse que Deus nos atende por causa de nós? Deus nos atende por causa do nome que nós invocamos. Tem um nomezinho pequenininho, mas quando você cita, Deus escuta e diz assim: é o nome do meu filho, é meu filho amado em quem me compraz. E por causa desse nome Ele te atende. Por causa desse nome Ele muda a sentença. Por causa desse nome Ele abre porta. Por causa desse nome o inferno sai. Por causa desse nome a terra estremece. Por causa desse nome o céu se alegra. Por causa desse nome pecado é perdoado. Por causa desse nome nós somos justificados. Por causa desse nome nosso nome está escrito no livro da vida. É esse nome que abre porta. É esse nome que está no nome de Jesus. Pastor, mas eu oro e eu não sinto nada. Mas você não tem que sentir nada quando você ora, não. Se você sentir, tá bom. Mas não é o que você sente que muda a tua vida, é o que Deus sente enquanto você ora. Que faz Ele entrar na tua vida. Você pode não ter sentido nada, mas se Ele sentiu, vem vitória. Se Ele sentiu, a porta vai abrir. Se Ele sentiu, o exame vai ter que ter transformação, porque Ele sentiu e entrou na causa. E sabe qual é a vantagem de você orar? Sabe qual não? Quais as vantagens de você orar? Number one. A primeira vantagem de você orar é que quando você ora, ainda que demore, você falou com a pessoa certa. Você falou com quem não precisa de ninguém. Você falou com aquele que uma palavra dele. O centurião não entendia metade de Bíblia que você entende, mas ele entendeu uma coisa: o senhor não precisa falar muito não, uma palavra tua resolve meu problema. Se o senhor liberar uma palavra aí, na minha casa vai ter milagre, na minha casa vai ter transformação, na minha casa vai ter porta aberta, na minha casa vai ter cura. Quando você ora, Deus se propõe a responder. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Fala com Deus, abre teu coração,
Converse com Ele, Ele quer te ouvir. Deus é teu melhor amigo. Deus é teu Pai. Deus é teu dono. Deus é teu Senhor. Eu vou continuar, mas eu queria dar a você 40 segundos para você falar com Deus. Apresenta Ele aí. Oh Deus. Oh Espírito Santo. Fale com Deus. Fale com Deus. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedi, dai-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei, abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, enquanto que bate, abre-se-lhe-á. Por qual de vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, que dirá vosso pai que está nos céus, não dará bens àqueles que lhe pedirem? Oh, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Oh, aleluia. 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 E sabe o que é o mais interessante? Sabe o que é o mais interessante? Olha aqui para mim agora. Aqui para mim agora. Sabe o que é o mais interessante? É que o que tu pediu a Ele não é nem 1/1000 do poder dele. É que Ele tem poder para dar para você e dividir com mais 1 milhão, e ainda não chegou a 1/1000 do poder que Ele tem para fazer. Sinto o cheiro de vitória no ar. Ouço o ruído da dobradiça da porta se abrindo. Eu vejo Deus agindo na sua vida. Eu vejo sentença sendo liberada sobre você. Nós estamos numa noite profética. Nós estamos num culto onde nós cremos que Deus está trabalhando para seus filhos, a favor dos seus filhos, no meio dos seus filhos, em prol dos seus filhos, entre seus filhos. Deus está agindo a seu favor. Alguém recebendo essa palavra? Alguém aqui na galeria recebendo essa palavra aqui? Qual é o resultado disso? É que ele diz assim, ó, verso de número 5: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Primeiro ele dormiu? Não. Primeiro ele deitou. E por que ele deitou? Porque ele se acalmou. E por que ele se acalmou? Porque ele falou com Deus. Porque quando você ora e confia, você está transferindo para Deus um peso que você carrega. E a partir do momento que você lançou o peso, você está mais leve. Escute isso. 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Então, quando ele orou, pastor Josué, ele descansou, ele sentiu paz. Jesus falou em João 14, verso 27: deixe-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo vou lá dar. Existe uma paz que não depende das circunstâncias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele deitou, já estava tudo resolvido? Já estava resolvido? A porta já estava aberta? Ele já tinha voltado para casa? Os inimigos estavam derrotados? E por que ele deitou? Se você acha que você vai descansar quando tudo terminar, você entendeu errado o conceito de Deus de paz. O
conceito de Deus de paz é: ainda que nada terminou, você já pode descansar. Porque já está na mão de quem controla e sabe o que está fazendo. Então eu posso descansar. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses: não andeis inquieto por coisa alguma, antes em tudo sejam vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela suplicação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É por isso que a paz de Deus excede o entendimento. Porque quem olha para você diz assim: eu não entendo, era para ter surtado, eu não entendo, era para estar batendo cabeça, eu não entendo, era para estar na cama, eu não entendo, era para estar prostrado, mas está sorrindo, mas está aplaudindo, mas está adorando, mas está, oh meu Deus do céu, está caminhando. Por quê? Porque é uma paz que não depende da circunstância, não depende do que dá. Ah, meu Deus do céu, alguém aqui recebe essa palavra? Oh, a paz de Deus está tomando conta do teu coração. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Isaías 26, verso 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Vou dizer de novo: os urubus vão ter que arrumar outro canto para se alimentar. Foi cancelada a churrascada deles. Eu me deitei. E o que ele fez? Dormiu. Uau. Ele não estava na cama dele, mas ele dormiu. Você sabe, eu li uma matéria, meu professor, é que uma matéria da BBC de Londres dizia o seguinte: você sabe por que quando você está fora de casa, você tende a demorar a dormir? O que faz você se sentir em casa é o cheiro. Você não percebe, mas teu cérebro codifica: tua casa tem um cheiro. Então quando você está na tua casa, teu cérebro, as químicas, os resíduos químicos que estão no ambiente, você cheira aquilo, eu estou em casa. Porque a noção de perigo vem muito através do cheiro. Por exemplo, você entra num lugar, cheiro de gás, você, opa, está vazando gás, não é assim? Você vai comer uma comida, isso aqui não está bom não. Principalmente mulher quando está grávida, sente cheiro da comida quando está boa de longe. E com o cheiro faz você se sentir em casa, e isso faz você ficar mais tranquilo. Veja, ele não está em casa, mas ele deitou e ele dormiu. E por que Deus levou Davi a dormir? Porque Deus tinha muita coisa para fazer na vida dele, como tem para fazer na tua. E por que é importante dormir? Primeiro, porque você ficar acordado não vai resolver nada. Você ficar rolando de um lado para o outro na cama, pensando como você vai fazer, não vai mudar nada. Se tu não resolveu de pé, tu acha que vai resolver deitado? É melhor você dormir. Segundo, é que quando você dorme, acontecem algumas coisas. Número 1, quando você dorme, teu cérebro seleciona memória de curto e de longo prazo. A memorização se dá quando você dorme. Seu cérebro seleciona o que é importante e o que tem que ser esquecido quando você dorme. Segundo, quando você dorme, teu cérebro diminui o nível de cortisol no seu organismo, que é o hormônio do estresse. Então você acorda menos estressado. Terceiro, quando você dorme, regula a sua pressão arterial, a glicose e o seu apetite. O que faz você ficar com o peso ideal é quando você dorme. Então, quando você dorme, tem um monte de benefícios que acontece enquanto você está dormindo. E por que você precisa dormir para ficar bem? Porque quando acordar, deixa eu colocar isso aqui de um outro jeito, eu estou terminando. Sabe qual é o nosso problema? É que nós gastamos muita energia na batalha com aquilo que nós não devemos gastar. Então quando Deus abre porta, nós não temos saúde para desfrutar daquilo que Deus tem para fazer. É por isso que Deus está dizendo para você o seguinte: se acalme e tranquilize com aquilo que você não pode resolver.
porque ali na frente vai ter muita coisa para você curtir e aproveitar. E você precisa estar descansado, e você precisa estar tranquilo, e você precisa estar com a mente sadia, e você precisa estar com as emoções no lugar. Alguém aqui recebendo essa palavra? Alguém aqui entendendo? Olha para quem está do teu lado e diz assim: aguenta coração, porque você ainda tem muito pix para receber. E ele diz assim: eu me deitei, eu dormi e eu acordei. Ele ficou assim na cama. Ó vida, ó céus, ó azar. Quem abriu essa janela, fecha isso. Eu quero ficar aqui, não vou sair daqui. É um quadro que, com todo respeito, é possível o camarada entrar no momento que ele está vivendo. Ou não é verdade uma situação que nós podemos entrar? Mas sabe o que é interessante? É que ele deitou, dormiu, abriu o zoião e disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Se Deus me deu um novo dia, eu vou aproveitá-lo. Se Deus me deu uma nova chance, eu vou vivê-la. Ei, meu irmão, eu não sei como foi o teu ontem, mas eu sei que Deus te deu um novo hoje. Levanta, sacode a poeira, ajeita a cama e vai viver o novo tempo que Deus tem para você. E vai viver o que Deus tem. Esquece o que ficou para trás e vive para o que está diante de você, porque o novo horizonte de Deus se abre. Alguém para dar um salto dessa cadeira e celebrar a Deus aqui essa noite. Está chegando um novo tempo para você, está chegando uma nova história para a tua vida, um novo momento de Deus para você. Um aplauso bem forte.